Olá, então hoje nós vamos falar sobre o 18º capítulo do Livro de Ouro de Saint-Germain, que fala sobre a atividade sul-americana. Você deve estar pensando assim, o que que o Saint-Germain tem a falar sobre a atividade sul-americana? Isso é muito importante porque esse capítulo aqui ele fala de várias coisas, mas esse capítulo, principalmente, ele está falando uma coisa bem nova para mim, que é sobre a uma reunião que eles tiveram, os mestres ascensionados tiveram uma reunião. Algumas pessoas chamam de conselho kármico, né? Que eles se reúnem 4 vezes por ano, em datas específicas, para conversar, né? Então, são os vários mestres ascensionados de várias linhas, né, que a gente conhece, e eles vão falar sobre coisas. E numa delas é que nessa época aqui, o Saint-Germain ele falou que a atividade sul-americana estava crescendo e outros mestres acompanhavam ele, né, como a mestra Nada, o mestre Lanto, acompanhavam ele dizendo assim, reafirmando e parabenizando, né, que a atividade sul-americana ia ficar. Mas o que quer dizer isso? Na verdade, eu entendo como porque nós, na América Latina, principalmente nós brasileiros, nós temos uma diversidade religiosa e espiritual muito grande. Nós aceitamos, nós abraçamos todas as religiões. E nós temos os católicos, temos os evangélicos, temos os espíritas e todas as outras religiões se fazem presente no Brasil. E nós temos assim grandes expoentes, né, por exemplo, no espiritismo. Nós temos vários médiuns. Hoje eu fui dar uma pesquisada e são 4 milhões de médiuns só no Brasil. Alguns são do espiritismo, mas outras pessoas são simpatizantes, mas são pessoas que têm uma sensibilidade com a dor do outro. Olham para essa coisa. Então, olha só, nós, né, nós brasileiros, nós temos essa capacidade de aceitar a religião do outro, entender e não causar conflitos. A gente pode até não gostar de uma religião ou de outra, né? Assim, não alinha muito comigo, mas a gente respeita. Então, respeito em primeiro lugar. E nessa época aqui, nessa reunião do Conselho Kármico, eles viram isso, que a atividade sul-americana estava crescendo cada vez mais. E nós tivemos grandes médiums, né? Um faleceu até recentemente, né? O Divaldo Franco, mas a gente teve grandes personalidades que trouxeram para nós, assim, um acalento para o coração, para quem está precisando. Não importa a religião que seja, seja médio, seja o espiritismo, qualquer religião vai trazer o que a pessoa está precisando. Só que o Saint Germain, ele fala uma coisa assim maravilhosa. Não deixe de orar e vigiar, ou seja, de observar, estar presente. Se você praticar a presença sempre, você vai tirar bons frutos de qualquer ensinamento, de qualquer religião, de qualquer grupo, de qualquer lugar, de qualquer coisa na sua vida. Se você estiver presente, você vai entender a mensagem. É como se os anjos, né, as mensagens estivessem chegando, os próprios mestres mandam mensagens, mas você está completamente alheio e você não vai entender. Mas se você estiver centrado, consciência de si, você vai conseguir entender as mensagens que estão chegando. Então é isso. A atividade sul-americana é para a gente prestar atenção que, olha, nós temos sim essa diversidade de aceitar. O que ele não, o que ele explica é a intolerância é você é, não respeitar o livre-arbítrio do outro. Você não vai respeitar o eu sou do outro. Isso é intolerância. Mas a diversidade, a gente abraça tudo. Isso é o mais importante que ele falou aqui, assim, e referente ao título do livro, né? Só que ele vai falando para a gente praticar a mais básica declaração, afirmação que ele dá é: eu sou, eu sei que sou, o uso ilimitado da opulência, da riqueza, da inteligência, da sabedoria, do amor de Deus. A gente consegue praticar isso 24 horas por dia? A gente está aqui, senta rapidinho, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Aí quando sai, né, desse momento, a gente já começa a pensar um monte de coisa. Ah, eu não sou. Ah, não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não consigo. Ao mesmo tempo que a gente está
todo empoderado, ao mesmo tempo a gente sai dali já se desempodera. Quando encontra um conflito na nossa frente, a gente fala, ah, não, eu nem quero ver isso. Mas a gente pode não querer ver, mas a gente fala assim, ok, isso está acontecendo por algum motivo, o que que eu posso? Veja, as mensagens estão vindo, o que que eu posso fazer sabendo disso? Não posso fazer nada, eu posso rezar, eu posso orar, eu posso pedir que seja abençoada essa situação. Então, o mais importante é a gente conseguir praticar a bênção só com os olhos. Você viu uma coisa está errada, abençoa com os olhos, com a mente, com o coração. Vai, abençoe. Não, isso aqui está errado. Olha, fulano fez isso. E ali tem uma pessoa que, né, essas pessoas que perambulam pelas ruas, você abençoa elas. Em vez de você ficar falando, eu nem consigo falar o nome. Não, esses. Não falo. Porque eles são o eu sou, eles são outro eu sou. Como é que eu vou falar mal de alguém? Até mesmo de quem está praticando guerra. Não vou dizer, não, aqueles, né? A gente tem vontade logo de sair estando balde, mas não, quando você tem a compreensão total da presença eu sou, você começa a se policiar. Sabe aquele politicamente correto? Não é só politicamente, você começa a ser tão alinhado com a presença eu sou que você não consegue falar mal de ninguém, você não consegue falar mal do outro. E se por algum motivo, por alguma razão, você cair na tentação, cair na distração, se distrair e acabar fazendo isso, você imediatamente, você pode cortar aquelas suas palavras. Cancela isso. Eu invoco a lei do perdão para acabar com tudo que eu acabei de falar, de ruim, de mal, para todas as minhas palavras passadas. Mas isso é o quê? Isso é você estar presente e praticar a presença eu sou. E tem uma coisa assim muito engraçada que ele fala assim, né? Hoje a gente tem o orai e vigiai, beleza? Que a gente está na presença. Mas isso é no campo espiritual, lá na Bíblia, né, tem isso, né? Orar e vigiar. A gente fica repetindo isso, orar e vigiar, tão bonitinho. Só que na física quântica, né, na metafísica, a gente tem o olho do observador. Isso é, para mim, veja bem, isso é a mesma coisa. O olho do observador é você, ok, isso está acontecendo. Então eu vou olhar, vou ver se é isso mesmo, qual é a mensagem que está dando para mim. Vocês estão entendendo? Você pode olhar uma situação dos dois lados, orar e vigiar, esteja presente, você vai vigiar. E do outro lado, você também pode ser o olho do observador. Você vai estar consciente de tudo que está acontecendo. E o Saint Germain ele fala assim: quanto mais você praticar, mais você vai estar em conexão, mais você vai estar ligado aos mestres. Então você pode, tipo assim, pedir para ir para as escolas dos mestres, estudar, sei lá, né, fazer uma provinha para passar para lá, mas você tem que estar consciente de que você quer isso. Eu, há muito tempo atrás, eu não, quero saber lá de ter contato, né? Mas às vezes o contato não é visual, é um contato etéreo, né? Eles vão colocar a presença eletrônica deles, etérea deles, aqui nesse ambiente. Como? Eu estou fazendo uma coisa, de repente lavando uma louça, varrendo a casa, aí vem uma inspiração. Isso é você contar com a presença eletrônica etérea dos mestres. Aí, à medida que a gente consegue praticar cada vez mais, a gente vai se tornar aquele fogo criador que estava lá no início, vocês lembram? Né? Acho que é no capítulo 3 ou 4, que é o fogo criador, que nós vamos nos tornar. Porque enquanto a gente fica, né, só acende um pouquinho o fogo, nós vamos ser só faísca ou uma fagulhazinha. Oh, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Aí sai de casa, pronto. É só conflito, é só tiro, porrada e bomba, para lá e para cá. Aí você acaba se perdendo, o eu sou não está mais ligado, né? Você não liga o eu sou e vamos embora. É como se você saísse de casa, você diz, não, eu sou fica aqui bonitinho em casa e eu vou sair para a luta agora, para a guerra. Não, você tem que ir junto, né? Não tem aquela coisa de você sai de casa, né? A gente fala, vai com Deus, né? Fica com Deus. É tipo assim, vai com eu sou, fica com eu sou. É a mesma coisa.
E eu acho isso muito legal, você ter saber que isso vai estar funcionando para a sua vida todos os dias. E, assim, o Saint-Germain, ele fala uma coisa muito legal que eu amei isso aqui, né? Que muitos coaches falam hoje, para a gente visualizar e ficar pensando 10, 15 minutos de manhã, de tarde ou de noite, para a gente visualizar o que quer e não o que não quer. Só que a gente visualiza uma coisa, mas aí a gente vai pensando, 5 minutos, 5% está visualizando. Aí 95% é imaginando tudo que pode dar errado, né? É, por exemplo, você está esperando o telefone de alguém, a ligação não vem. Aí você começa a pensar tudo de ruim que pode acontecer. Aconteceu um acidente, aconteceu isso, aconteceu aquilo. A gente só pensa coisa, nunca pensa assim, ah, fulano está ocupado, então tá, tudo bem, daqui a pouco a pessoa me liga. Né? No tempo que ela tiver, ela me liga. A gente não se acalma. Não, fulano tá sempre me liga, não vem. Assim, quando se passar de uma hora X, né, você ficar sem contato com aquela pessoa que você está sempre em contato, aí você se preocupa e vai procurar saber. Mas não pensa o negativo. Mas a gente não consegue parar de pensar. Não, aconteceu um acidente, foi isso, foi aquilo, foi não sei o que. É um mundo de coisa negativa. Por quê? Porque a gente vê nas notícias, na televisão, nas novelas, é só conflito. É só gente querendo mal do outro, falando mal do outro, acidente com fulano, acidente com Beltrano. Mas a gente se liga nisso. Quer dizer, as pessoas, em geral, se ligam nisso. Então, ele fala aqui, afastai tudo da mente, exceto o quadro que quereis, o que a gente quer. Por quê? Isto é tudo que vos concerne. Isso é tudo que a gente tem que fazer. Tudo que cabe a nós, que nos concerne é o que cabe a nós. Não deixe que a sua atenção se ligue, se foque na aparência, no que está acontecendo. E é justamente o contrário que a gente faz. A gente se foca no que está acontecendo. Ah, é muito Paranauê, é muito rolê, é muita coisa, né? Para não falar aquelas palavras horrorosas que as pessoas ficam repetindo. Aí depois quer, se focou a atenção naquele, depois quer que tenha uma vida maravilhosa. Então, afastai tudo da mente, exceto o quadro que você quer ver. Então, se você quer uma coisa, foca naquilo. E tudo que vier, você saiba, né, distanciar daquilo. Você fala assim, não, isso aqui agora não, agora não, agora não. É isso. Então, o Saint Germain, ele vai ensinando a gente aos poucos. O livro é denso, mas é muito interessante, porque a gente vai aprender, é um aprendizado, é um crescendo. É como se a gente fosse assim, no início, os capítulos iniciais é uma coisa, os capítulos intermediários é outra coisa, e a gente vai entrando numa camada mais profunda dos ensinamentos de Saint Germain. Isso é que está fazendo a diferença para mim, que eu já li várias vezes. Meu livro aqui está todo anotado, rabiscado. Mas é isso, é dessa forma que a gente consegue ir para frente e ter mais insights. Cada vez que eu leio, eu falo assim, cara, e isso? Não, e mas por que isso? Mas por quê? Então, é como se fosse realmente uma expansão de consciência a cada vez que eu leio, cada vez que eu falo para vocês. Queria trazer isso hoje, essa aula, a gente continua no próximo capítulo. Meu nome é Fátima Cris, e não deixem de assinar o canal se vocês gostarem. Se tiver alguma pergunta também, coloca lá que eu vou responder com todo carinho, com todo prazer. E em breve, a gente pode se reunir. Eu vou marcar um Zoom para gente. Tá? Até mais. Tchau.